E aí, meu povo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar ouvindo esse podcast, né? Mas é isso, sejam bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo, né? O espaço onde amigos do noivo se reúnem para se aprofundar e conhecer mais sobre as escrituras. Claro, acompanhado de uma boa resenha, né? É um espaço onde nós nos enchemos da revelação da palavra de Deus para que nós possamos crescer no propósito de Amigos do Noivo, que é preparar o caminho para o nosso amado. Então, no episódio de hoje nós vamos descobrir juntos, né, o que afinal significa escatologia, né? Então esse podcast ele nasce com o propósito, né, de trazer um pouco de conhecimento sobre escatologia, sobre a Bíblia como geral, né, mas um pouco mais focado sobre as coisas do fim, né? Se você ainda não ouviu o último episódio, eu te recomendo a voltar para o episódio 1 antes de vir para isso, porque lá nós lançamos alguns fundamentos bem importantes e que vai ser de muita valia para a gente continuar essa nossa caminhada, né? Então vamos lá, né, cara? Sem dúvida nenhuma, esse é o assunto mais polêmico, né, que envolve as escrituras. É geralmente muito rodeado por discussões, visões diferentes. Tem uma música do Leonardo Gonçalves, que eu acho que é Getsemane, Novo, a música Novo. Depois da música Novo, o Leonardo Gonçalves, ele faz um comentário que, cara, diz tudo, né? Ele fala assim, que o que mais deveria unir a igreja, né? O que mais deveria unir o corpo de Cristo em volta de Jesus, que é a escatologia, que é o retorno dele, é o que mais separa o corpo de Cristo, né? Muitas discussões e cada um quer provar que está certo, cada um quer provar que o seu ponto é o verdadeiro e que possui o verdadeiro conhecimento sobre a escatologia. E, cara, isso não é o que é mais relevante, né? Jesus revelou o fim para nós, para que nós possamos nos encher de esperança, para que a gente possa olhar para aquele dia, para o dia da vinda dele com expectativa, que a gente possa contemplar com expectativa e com esperança o dia do retorno dele. Não para que a gente fique discutindo e fique brigando e fique tentando provar que o nosso ponto é verdadeiro ou não. Isso não é o objetivo de Jesus quando ele nos mostrou, quando ele revelou o fim para os profetas, para João. E tem um distanciamento natural da igreja como um todo, no mundo todo, desse assunto. Então as pessoas simplesmente tendem a deixar a escatologia de lado, deixa que os mestres estudem, deixa que os pastores estudem, vida que segue. É muito difícil isso. Se eu for falar de escatologia, as pessoas vão brigar comigo, porque um acredita que Jesus vem antes, outro acredita que Jesus vem depois, outro acredita que Jesus vem durante a tribulação, e as pessoas não conseguem ter uma unidade nesse assunto. Então as pessoas concordam sobre a obra da cruz, concordam sobre várias outras coisas, mas a escatologia tem muita divisão. Então o meu propósito aqui não é trazer divisão, muito pelo contrário. Meu propósito aqui é descomplicar esse assunto e trazer luz pelas escrituras. Lembra? A Bíblia interpreta a Bíblia, né? Então, mostrando através da Bíblia o que a própria Bíblia diz ao respeito do fim, o que a própria Bíblia diz sobre o retorno de Jesus, sobre como é a geração do retorno de Jesus, sobre como os tempos da vida de Jesus. E antes de mais nada, né, nós vamos definir aqui o que não é escatologia. Então, escatologia não é composta apenas por mistérios que apenas as mentes mais brilhantes e os mestres mais avançados podem entender. A escatologia é revelada na Bíblia para toda a igreja. Então, quando Jesus revelou, por exemplo, o Apocalipse a João, ele revelou para que todas as pessoas em todos os níveis de entendimento pudessem entender aquelas coisas. O problema é que muitas vezes a gente não lê o livro de Apocalipse, por exemplo, com a simplicidade que nós devemos. E eu aprendi com o Vitor Vieira que se nós quisermos ter a revelação do livro de Apocalipse, nós devemos ler esse livro como uma criança. Escatologia não é sobre mistérios, não é sobre coisas difíceis, não é sobre desastres, não é sobre guerras, não é sobre conhecer todos os símbolos e pessoas envolvidas. Não é sobre isso, é sobre o coração de Jesus. Escatologia também não é sobre obter um mapa sobre tudo que vai acontecer. Não é sobre construirmos um bunker, sobre nos mudarmos para um sítio e fundarmos uma comunidade isolada do fim para vivermos escondidos até que Jesus nos tire de lá. Não é também sobre obter o máximo de conhecimento possível, como se fosse uma corrida por conhecimento e a gente fosse fazer uma prova do Enem e quem soubesse mais fosse salvo. Não é sobre isso. E existe um livro muito importante que eu recomendo que você leia sobre escatologia, que é do Vitor Vieira, né? Chama Escatologia Essencial. E eu vou ler uma citação desse livro que define muito bem o que é escatologia, né? E o que não é também.
Enquanto olharmos para o assunto do fim dos tempos como um quadro na parede com linhas do tempo, supostas datas, nome dos personagens secretos e outras curiosidades simbólicas, estamos perdendo de vista o coração do nosso Senhor nas entrelinhas. Perdemos o homem por trás do plano enquanto observamos somente o plano. Uau! Jesus é o centro de toda a Escritura e não é diferente com a escatologia. Jesus é o centro da escatologia. Então é mais importante o homem por trás do plano do que o plano. Então, quando nós olhamos para a escatologia, nós temos que olhar com um olhar de fascínio pela pessoa de Jesus. Só no primeiro capítulo de Apocalipse nós somos apresentados a mais de 20 revelações sobre o caráter de Jesus, sobre a beleza de Jesus. Paulo chama as coisas do fim, Paulo chama o fim de a bendita esperança, a esperança abençoada, e nós devemos encarar a escatologia como a esperança abençoada, com fascínio, olhando nos olhos de fogo de Jesus e vibrando com cada característica linda que nós encontramos e é revelada a nós sobre o nosso amado. Mas afinal, o que significa escatologia, Então, escatologia vem do grego skatos, que significa literalmente fim ou último. E logia, como todos nós sabemos, é estudo. Então podemos traduzir escatologia literalmente como estudo do fim. Mas afinal, que fim, Seria o final de tudo, como acaba a história? Seria como o final de um filme, de uma série, que a história se desenrola e acabou? É o final de quê? E para entendermos isso, a gente vai ir um pouquinho em Romanos e observar uma fala do apóstolo Paulo que nos ajuda a entender o porquê estudo do fim, Em Romanos 10:4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá. Paulo fala em Romanos que Cristo é o fim da lei. Então isso significa que a lei acabou. Então simplesmente a lei terminou porque Cristo chegou. É isso? Será que é isso? Então assim, eu não vou responder isso para vocês. Eu vou deixar que o próprio Jesus responda esse questionamento, Em Mateus 5,17, o próprio Jesus diz: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E eu gosto muito da versão NTLH. Eu acho que deve ser nova tradução na linguagem de hoje, não sei se é isso. E ela ajuda a entender muito melhor o que Jesus está dizendo ali. E Jesus ele diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Uau! Então Jesus ele não é o fim da lei porque ele veio para acabar com a lei. Jesus ser o fim da lei aponta para a finalidade. Jesus é a finalidade da lei de Moisés, ele é a finalidade da lei de Deus, ele é a finalidade dos escritos dos profetas, e é nele, em Jesus, que a lei, que os profetas encontram completude, plenitude e consumação. Então existia algo incompleto na lei, existia algo incompleto nos profetas, que quando Jesus chega, a gente tem um sentido completo das coisas. Então nós entendemos melhor sobre a Páscoa, nós entendemos melhor sobre a festa de tabernáculos, nós entendemos melhor sobre as coisas do fim. Então nesse mesmo sentido, escatologia não é o estudo do final, do desdobramento da história por si só, mas escatologia é o estudo da finalidade do plano de Deus. Não é sobre como as coisas vão simplesmente acabar. E o Ale Matos, que é pastor da UAM, ele fez uma citação, numa mentoria que eu participei com ele sobre os fins dos tempos, que diz assim: então, escatologia não é sobre como o mundo vai acabar, e sim sobre como Deus vai consumar o seu plano glorioso, que inclui a humanidade e toda a criação. Na escatologia, fim não é sobre acabar, mas cumprir, alcançar o propósito. Então, no estudo da escatologia, nós não vamos encontrar apenas mapas e cronogramas de quando e onde as coisas vão acontecer, mas sim seremos apresentados à finalidade do plano de Deus, sobre como Deus vai cumprir todas as promessas feitas desde Gênesis 3 e vai estabelecer um reino de sacerdotes em torno de Yeshua, o Messias, filho de Davi, onde nunca mais haverá fome, nunca mais haverá dor, e viveremos plenamente com o Pai para todos sempre. Amém. Na escatologia nós conheceremos como que Deus fará para cumprir as promessas que ele entregou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, a tantos homens de Deus nas Escrituras. Escatologia não é sobre final, escatologia é sobre cumprimento, sobre finalidade. É sobre conhecer o coração do Pai, que anseia ardentemente viver com seus filhos.
é sobre o coração de Jesus, é sobre o coração do nosso Pai. Isso é escatologia. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham sido edificados por esse episódio. Então, nós seguiremos num caminho de aprendizado, mas que esse caminho de aprendizado ele não seja seguido sem lágrimas nos olhos e fogo no coração. Que enquanto você escuta sobre escatologia, sobre o plano de Deus, o Pai possa te batizar com amor por esse dia. Jesus possa descer no seu coração com um fogo ardente por esse dia, e que você seja tomado por essa mensagem, e que nós possamos juntos preparar o caminho do Senhor e apregoar essa mensagem de que Deus tem um rei, e Ele quer que esse rei reine sobre a terra, e que quando esse rei reinar, Ele reunirá todos os filhos ao redor dele, e viveremos para sempre como uma família ao redor do trono do Pai. É isso. Eu peço que você salve esse episódio nos seus favoritos, que você mande esse podcast para aquele seu parceiro que também gosta de estudar sobre a Bíblia, ou para aquele parceiro que você sabe que não está estudando a Bíblia, que ele precisa estudar a Bíblia, e que nós possamos ser edificados juntos nesse caminho de aprendizado. Então eu te espero no próximo episódio. É nóis, até a próxima.